Se tem uma coisa que eu amo, é uma rosca caseira para acompanhar o cafezinho da tarde. Hoje eu vou te mostrar como fazer essa rosca linda, fofinha, muito saborosa, com poucos ingredientes. Vamos lá? Vamos iniciar o preparo da esponja. Primeiro, eu separei nesse pote 500 gramas de farinha de trigo e retirei do pote 1 copo americano e meio de farinha de trigo. Feito isso, vamos colocar no refratário 190 ml de leite levemente morno, 5 gramas de fermento biológico seco, meia colher de sopa de açúcar e por último, vamos peneirar a farinha de trigo que reservamos nos copos. Essa farinha de trigo é a tradicional tipo 1. Se você puder utilizar a farinha de trigo super premium, melhor ainda. Depois que peneirar a farinha, é só misturar bem todos os ingredientes da esponja. Feito isso, tampe bem o refratário e deixe descansando dentro do forno desligado até dobrar de volume. Assim que a esponja dobrar de volume e formar bolhas, está pronta para receber os próximos ingredientes. Aqui ficou descansando por 40 minutos, mas se o tempo estiver mais quente, ela pode fermentar mais rápido, em torno de 15 a 20 minutos. Vamos adicionar agora um ovo, 1/4 de copo americano de óleo, meio copo americano de açúcar, pode ser tanto o açúcar cristal quanto o açúcar refinado. Nesse primeiro momento, vamos misturar os ingredientes delicadamente. Em seguida, peneire um pouco da farinha de trigo. A farinha vamos colocar aos poucos na receita. E adicione 1/4 de colher de sopa de sal. Misture bem todos os ingredientes. E assim que a massa estiver densa, desgrudando das laterais do refratário, podemos transferir para uma bancada limpa e levemente enfarinhada. Vamos iniciar a sova manual, dobrando e pressionando a massa. Vou colocar aqui um pouco de farinha de trigo e continuar sovando. Precisamos sovar bem essa massa por 15 minutos. Enquanto a massa estiver pegajosa, adicione a farinha de trigo sempre aos poucos para não pesar a massa. Eu sovei a massa por 15 minutos e o ponto dela é esse. Ela fica lisa, bem macia e levemente grudenta por conta do açúcar. Vamos deixar a massa no formato de uma bola e, detalhe, aqui sobrou 64 gramas de farinha. Então, o total de farinha que eu utilizei na receita hoje foi de 436 gramas. O próximo passo é untar levemente um refratário com óleo, colocar a massa dentro, tampar e deixar descansando no forno desligado por 40 minutos. Depois de 40 minutos de descanso, a nossa massa dobrou de volume. Olha que linda! Ela está super cheirosa. Vamos transferir para a bancada e dividir ao meio. E depois dividir cada metade em 3 partes. No final, vamos ter o total de 6 pedaços de massa. Vamos bolear cada uma delas. E em seguida, cobrir com um pano de prato limpo as massas que serão abertas depois. Separe também uma assadeira retangular, vamos polvilhar com farinha de trigo e já podemos modelar a primeira rosca. É muito fácil, é só enrolar a massa sobre a bancada até formar um cordão comprido. E assim que tiver os 3 cordões de massa, podemos montar a trança. Primeiro precisa unir as pontas, pressionando bem para fixar. E depois cruzar o cordão da esquerda para o centro e depois o cordão da direita para o centro e alternando os lados até concluir a trança. Assim que chegar no finalzinho, una as pontas apertando bem e levando elas para baixo da trança. Isso ajuda a deixar o acabamento mais bonito e mantém a estrutura firme quando estiver assando.
Prontinho! Temos uma rosca modelada. Fica lindo demais, né? Vamos acomodar ela na assadeira e repetir o mesmo processo com o restante da massa. Vamos cobrir novamente e deixar descansando por 20 minutos para elas dobrarem de volume. Enquanto isso, coloque o forno para pré-aquecer a 180 graus. Depois de 20 minutos, as roscas dobraram de volume e nós já estamos quase no final da receita. Vamos pincelar uma gema de ovo por cima e levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por 35 a 40 minutos. Faltando 20 minutos para retirar as roscas do forno, eu vou fazer uma calda de açúcar, e é opcional. Aqui na panela eu vou colocar 50 gramas de açúcar cristal. E aqui no canto da panela, e bem devagar, eu vou colocar meia xícara de chá de água. Não precisa mexer os ingredientes, é só deixar a água ferver em fogo baixo, que o açúcar vai derretendo lentamente. Depois de 10 minutos, eu vou misturar os ingredientes para terminar de diluir o açúcar. E se você quiser colocar um pau de canela para ferver aqui na calda, pode colocar. Como eu estou sem, eu vou colocar só um pouquinho de canela em pó e deixar fervendo por mais 5 minutos. Aqui já está ótimo. A calda ficou fervendo por 15 minutos em fogo baixo e daqui a alguns minutos eu vou retirar as roscas do forno. Olha como as roscas estão maravilhosas! Faz 5 minutos que eu retirei do forno e agora eu vou pincelar um pouco da calda nas roscas para finalizar. A calda de açúcar serve para dar brilho, realçar a cor dourada e mantém a superfície sempre macia. As roscas estão prontas para servir. Esta receita rende 2 roscas caseiras maravilhosas. Olha como ficam lindas! Que espetáculo! Sem contar que o aroma aqui na cozinha está irresistível. Elas ficam douradas por fora, tem uma textura leve, fofinha. E a base também fica dourada no ponto certo, sem ficar queimada. Vou cortar uma fatia para você ver como ficou macia por dentro. Que delícia! Olha a maciez dessa rosca. Ela está desfiando de tão macia, praticamente derrete na boca. É uma rosca simples, mas muito saborosa. Experimente fazer essa receita aí na sua casa, tenho certeza que será um sucesso. Se você amou esta receita, já me conta aqui nos comentários. Dessa forma eu posso trazer mais receitas deliciosas como essa. Muito obrigada por estar aqui comigo. Eu desejo muita paz e muito sucesso para você e aguardo a sua companhia na próxima receita.